dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, 3 de outubro, comecinho do mês. A gente começa essa edição falando sobre o dia depois da eleição. A votação desse domingo era um dos eventos mais importantes no calendário brasileiro nesse ano e o que muitos analistas estavam dizendo que poderia mexer com a perspectiva do mercado brasileiro. Nós acompanhamos aqui na BMC News a apuração voto a voto numa cobertura bastante extensa ao longo desse domingo e o resultado do primeiro turno foi liderança do ex-presidente Lula com 48% dos votos e o atual. Vamos dar uma olhada, então, aqui no mapa da votação, a gente aqui no nosso portal, trazendo o mapa resultado final aqui na BMC News. A gente acompanhou com extensão, né, esses resultados aqui e até agora não deu 100% das sessões totalizadas. 99,99% das urnas totalizadas e a gente tem aqui ex-presidente Lula com 48,43% dos votos, 57.257.473 votos. O presidente Jair Bolsonaro ficou com 51.071.106 votos, 43,2% dos votos. Já era um cenário esperado, já era um cenário, inclusive, que muita gente estava prevendo, esse cenário de segundo turno. O que acabou surpreendendo um pouco foi a candidata Simone Tebet em terceiro lugar aqui na apuração dos votos. Ela ficou com 4,16%, 4.915.288 votos. E depois Ciro Gomes com 3,04% do total de votos. Uma coisa importante que a gente acabou vendo aqui, né, foi a questão dos votos válidos, né? Foram 118 milhões de votos válidos, 2,82% de voto nulo, 1,59% de voto em branco. Inclusive, a abstenção ficou mais ou menos em linha com o que vimos em 2014 e em 2018, uma abstenção de cerca de 20% ali dos eleitores que acabaram não indo votar. Ou seja, essa é uma tendência, né, mais ou menos de 20% dos votos ali sem o comparecimento dos eleitores. Mas o que a gente viu foi isso. Lula em primeiro lugar, Jair Bolsonaro em segundo lugar, depois vimos Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, depois Felipe Dávila, o Padre Kelmon e o Léo Péricles completando aqui os 8 primeiros colocados na votação de ontem, né? Essa votação que o Tribunal Superior Eleitoral havia dito, né, que iria ser consolidado esses votos com mais rapidez em relação ao último pleito. Esperava-se ali que os votos fossem totalizados até 7h30, 8 horas da noite, o que não aconteceu. Os votos acabou batendo o martelo ali de que haveria segundo turno só depois das 9 horas da noite, inclusive com mais demora do que em relação a 2018, quando os votos foram totalizados ali perto das 8h45 da noite. Muito o TSE falou em relação à votação, né, que era uma votação um pouco mais extensa, com mais candidatos, eram 5 cargos para serem votados, né, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e também o Senado. Então, e por ter mais tempo para o eleitor olhar para a urna, digitar a tecla, confirmar, isso acabou trazendo um tipo de lentidão. Além disso, teve o sistema biométrico, que foi tentado passar ali o dedo de vários eleitores e às vezes não funcionava, ou às vezes pedia para fazer uma leitura novamente da digital do eleitor, e isso na conta do Tribunal Superior Eleitoral acabou trazendo um pouco mais de lentidão para a apuração, para a votação e, consequentemente, para a apuração. A gente vê também, dentro dessa apuração,
os votos, né, para governo dos estados e também para o Senado, uma votação bastante extensa ali. Eu vou até trazer aqui para vocês os locais onde haverá disputa de segundo turno. No Alagoas, no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo, em Mato Grosso do Sul, também na Paraíba, em Pernambuco, Rondônia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aqui no estado de São Paulo vamos ter segundo turno também, e também no Sergipe. E temos também eleição de primeiro turno, né? Governadores eleitos em primeiro turno no Acre, no Amapá, no Ceará, no Distrito Federal, em Goiás, no Maranhão também, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Pará, no Paraná, em Piauí, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Roraima e também no Tocantins. Esses são os estados onde houve ali a eleição já consolidada no primeiro turno. E aí, né, a gente viu uma série de composições ali, né, os partidos que tiveram mais base, tanto no Senado, quanto no Congresso, né, quanto na Câmara Federal. O Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, criou ali uma bancada bastante forte, uma bancada bastante extensa, seguido pelo Partido dos Trabalhadores, que também acabou formando uma bancada bastante extensa. Só para ter uma ideia, o PL elegeu 101 deputados e o Partido dos Trabalhadores 79 deputados. Enfim, a gente vê ali até mesmo uma elevação, né, no número de deputados sendo eleitos aí na base do presidente Jair Bolsonaro, assim como, né, senadores também. A gente viu pelo menos 8 ex-ministros do presidente Jair Bolsonaro sendo eleitos para cargos no legislativo. Então, isso acaba mostrando aí essa força do presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos das ideias propostas pelo presidente Jair Bolsonaro, ganhando ali apoio da população. Aí a gente falou aqui, né, dessa apuração dos votos, a gente falou sobre toda essa movimentação. Logo depois aí de consolidado o segundo turno, o ex-presidente Lula fez um discurso. Ele falou num hotel e depois foi para a Avenida Paulista para fazer um corpo a corpo ali já com os eleitores. O ex-presidente Lula disse que a disputa pelo segundo turno é apenas uma prorrogação, né, como fazendo uma comparação ali com o jogo de futebol, que é uma prorrogação, e que vai trabalhar para ampliar a base de apoio, que vai continuar a campanha nas ruas para vencer a eleição nesse segundo turno. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou falando um pouco mais tarde, né? Ele não deu declarações logo que foram confirmados ali essa votação em segundo turno, mas ele disse que as urnas mostraram que uma parte da população brasileira quer mudança, está buscando mudanças, mas que, na opinião dele, nem sempre a mudança é para melhor e que muita gente acaba optando pela mudança e aí acaba optando por uma mudança para pior. Bolsonaro diz que vai aproveitar o tempo do segundo turno para mostrar para as pessoas as ações do governo federal na recuperação da economia. Jair Bolsonaro falando aí que vai, inclusive, buscar algum tipo de aliança para poder fazer toda essa movimentação e buscar, né, os votos necessários para conseguir vencer no segundo turno. Falando em busca de votos necessários, Simone Tebet e Ciro Gomes somaram mais de 8 milhões de votos. E o apoio desses candidatos é muito importante nessa reta final, nesse segundo turno. Os dois candidatos ainda não falaram quem vão apoiar no segundo turno. Eles pediram um tempo para conversar com as lideranças partidárias e depois expor um posicionamento. Mas tanto Simone Tebet quanto Ciro Gomes ressaltaram que é um momento importante para o país e que precisa haver sim um posicionamento, precisa haver sim uma
fala, né, de apoio, seja em relação a um candidato ou em relação a outro candidato, mas precisa sim haver um posicionamento deles que tiveram uma votação relevante e tiveram somando aí mais de 8 milhões de votos. Aí a gente está falando de economia, eu quero retornar um pouco sobre esse assunto, né? Agora no segundo turno, o debate sobre o ambiente econômico deve ser um pouco mais aprofundado. Pelo menos é isso que o mercado financeiro quer saber. Qual vai ser a política econômica proposta pelos candidatos? O que a gente sabe é que até agora a equipe de Lula não apresentou nenhuma proposta para o setor. E isso acabou preocupando alguns analistas, até mesmo dizendo que mesmo com sinalizações mais pragmáticas, com aceno a Meireles, conversa com empresários, Lula acabou não expondo todas as suas ideias, não expôs todo o seu conteúdo programático. Inclusive, Lula não apresentou nem um plano de governo. E isso, na visão do mercado financeiro, é muito ruim, porque caso Lula ganhasse no primeiro turno, poderia significar um cheque em branco para qualquer tipo de ideia do ex-presidente Lula. Portanto, nesse momento, com o segundo turno, o mercado acredita que a equipe do ex-presidente Lula, a equipe do Partido dos Trabalhadores, vai fazer um aceno um pouco mais profundo sobre as ideias, né, sobre o que pensa a respeito da economia. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um track record dos últimos anos, tem Paulo Guedes, que abraçou a campanha, tem dado várias entrevistas, inclusive, sobre uma ideia mais liberal na economia, sem esquecer dos mais necessitados, que estão sendo contemplados com os programas sociais. Inclusive, essa é a tecla que o presidente Jair Bolsonaro está batendo, e ele falou justamente sobre isso, que a economia brasileira está se saindo bem, a economia brasileira está se saindo melhor até mesmo do que em países desenvolvidos, e é justamente por isso que ele quer continuar com essa perspectiva, né? Quer continuar com essa questão. Um outro ponto importante que a gente precisa ressaltar aqui nesse ambiente pós-eleição é o Congresso. A eleição deste domingo, dia 2, mostrou que o bolsonarismo, mostrou que ideais de direita ganharam força na composição entre deputados e senadores. A bancada do PL, como eu comentei, cresceu, deve ter grande poder de votação. Com isso, muitos analistas têm dito que mesmo se o ex-presidente Lula conseguir a vitória nesse segundo turno, vai ser bastante difícil de colocar em pauta ideias mais reacionárias ou colocar pautas mais reacionárias em votação no Congresso. E com isso, ele tende a ir um pouco mais para o centro, tende a sinalizar um pouco mais para o centro. Isso, obviamente, se houver essa vitória de Lula no segundo turno, justamente pelo fato de que não seria um cheque em branco, justamente pelo fato de que com essa bancada tida mais conservadora no Congresso Nacional, mesmo com muitos dos partidos sendo colocados ali como do centrão e que poderia fazer alguns acordos, a vida do ex-presidente Lula não seria muito fácil para passar reformas muito radicais, digamos assim. O que, em outro caso, poderia beneficiar bastante o presidente Jair Bolsonaro. Caso o Bolsonaro vença nesse segundo turno, ele teria uma vida um pouco mais fácil ali no Congresso, justamente pelo alinhamento de muitos congressistas, de deputados e senadores, como a gente trouxe aqui, bancadas muito fortes da direita, né, do Partido Liberal e de outros partidos mais alinhados com o presidente Jair Bolsonaro. Bom, falando de mercado financeiro, após a definição, muitos analistas já começaram a fazer projeções sobre o impacto da eleição. O mercado vê com bons olhos o fato das eleições terem acontecido com tranquilidade, dizendo que a democracia acabou vencendo e as instituições se mostraram cada vez mais fortalecidas. Por causa da polarização, a disputa foi para o segundo turno e deve se mostrar acirrada até o fim, ou pelo menos até o dia 30 de outubro, quando acontece o segundo turno. O mercado financeiro está esperando agora que nos próximos debates comecem
aparecer justamente os benditos planos econômicos, os projetos de cada candidato, para que se possa ter um pouco mais de previsibilidade, principalmente por conta do lado fiscal, como os candidatos pretendem tratar aspectos como o teto de gastos, né? Questão fiscal, questão de dívida, questão de Auxílio Brasil com mais dinheiro, com menos dinheiro, orçamento secreto, enfim, uma série de assuntos muito importantes para as contas públicas vão ser colocados em discussão nos próximos debates. Inclusive, só um parênteses aqui, o primeiro debate do segundo turno vai acontecer no próximo domingo, dia 9 de outubro, na TV Bandeirantes. Lula e Bolsonaro devem participar, inclusive falaram que devem estar presentes nesse debate. E aí, coisa que acabou não acontecendo no primeiro turno, vai ser um embate direto entre Lula e Bolsonaro. A gente até comentava no último debate da TV Globo, que foi na quinta-feira passada, que tanto o Bolsonaro quanto o Lula não fizeram perguntas diretas um para o outro. E eles acabaram até fazendo movimentações ali mais adjacentes, né? Um provocando o outro, um comentando sobre o outro, mas lateralmente com outros candidatos, não diretamente um com o outro. Então, essa seria uma oportunidade de um debate franco, um debate frente a frente, cara a cara, Lula e Bolsonaro debatendo, esperamos, né, assuntos importantes para o Brasil, e que os assuntos, que as pautas, que as propostas sejam colocadas em discussão, não apenas aquele debate de provocação, de acusação e tudo mais, que seja um debate de troca de ideias e de exposição de propostas para o Brasil. Bom, voltando para o mercado, a avaliação também do mercado é de que o Congresso acabou se saindo muito mais pró-mercado, né? Os analistas veem como positivo especialmente aí a configuração do Senado e também dos governadores que foram eleitos. Com isso, deve haver efeitos positivos para os ativos domésticos na retomada dos negócios hoje. Daqui a pouquinho, inclusive, abre o mercado futuro aqui no Brasil. Mas os analistas acabam lembrando, né, que tem impacto aí, câmbio, bolsa, juros, o chamado kit Brasil, né? E isso pode acontecer de uma forma moderada pelo volume de incertezas que ainda prevalecem, não apenas no cenário doméstico, mas principalmente no cenário externo, com desaceleração global, risco de recessão, inflação para cima e agora toda essa movimentação que a gente ficou sabendo aí no final de semana, desde sexta-feira, na verdade, a questão do Credit Suisse, que está colocando os investidores, está colocando o mercado de cabelo em pé, principalmente por conta dos passivos do banco. O que vai acontecer, né, com o Credit Suisse? Um cliente só já perdendo aí mais de 5 bilhões, e é bastante complicada essa situação. Além disso, né, Credit Suisse só no pré-mercado já perdendo aí cerca de 10% de valor de mercado. Isso sem contar que no ano todo aí o Credit Suisse já perdeu 25% de valor de mercado e agora no pré-mercado mais 10%. Bom, voltando para o cenário doméstico, os analistas veem um cenário positivo para a Sabesp, por conta aí do posicionamento de Tarcísio de Freitas em São Paulo, liderando a corrida eleitoral. Além de Sabesp, a gente também pode ver movimentação positiva em estatais, como Banco do Brasil e Petrobras, principalmente por conta dessa votação expressiva do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, analistas destacam MRV e Cogna para ter movimentações também para cima, justamente por conta da liderança do ex-presidente Lula. Então a gente vai ver como se mexem esses ativos aí ao longo do pregão, principalmente pelo fato de que essa vantagem do ex-presidente Lula já era alguma coisa vista nas últimas pesquisas. Obviamente as pesquisas erraram bastante, né, pelo lado do presidente Jair Bolsonaro, e isso acabou trazendo, de repente, um certo otimismo para o mercado, vendo que existe muita concorrência ali e que qualquer resultado pode acontecer. O que a gente pôde ver, né, no começo do dia nas bolsas internacionais, e aí a gente começa a olhar a movimentação dos ativos do Brasil, né, como que isso está refletindo lá fora. Ao longo de toda a madrugada a gente viu repercussões da eleição brasileira no cenário internacional, vários jornais destacando a eleição aqui no Brasil, os mercados destacando a eleição aqui no Brasil, grandes investidores fazendo movimentos, tradando, né, ações brasileiras para conseguir capturar um pouco desse otimismo
que o mercado está tendo com essa eleição aqui no Brasil. E aí na Bolsa Internacional, parece que o Brasil começou essa segunda-feira, começou essa semana e começou esse mês com o pé direito. No pré-mercado em Nova York, o EWZ, que é o principal ETF do Brasil no exterior, subia mais de 4% agora. Pré-mercado, EWZ subindo mais de 4%. A ação de Petrobras ganhava 6,5%, a Vale subia 1,7%, um pouco menos, mas também em alta. O Itaú, na bolsa lá de Nova York, subia 0,5%. Ou seja, a gente vê que o Brasil aí, ou pelo menos os principais ativos brasileiros, subindo com otimismo nesse cenário internacional. Aparentemente, o investidor estrangeiro vendo aí que a eleição brasileira começou a fazer um pouco de preço sim na semana passada, mas que daqui para frente, independentemente do cenário, do resultado, a gente está vendo ali um certo otimismo. Até mesmo alguns analistas estavam falando ao longo da apuração dos votos ontem que, independentemente de quem ganhasse a eleição, pela configuração da apuração, o Brasil tenderia a ter um crescimento, né, nas ações, um crescimento no mercado, um clima um pouco mais de otimismo nesse pregão de segunda-feira. Então, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, ao longo da nossa programação. Daqui a pouco, 9 horas, abre o Ibovespa Futuro, 10 horas abre o Ibovespa à vista, e aí a gente vai ver qual que é a repercussão do mercado, qual que é a movimentação, o que vai acontecer com o nosso mercado nessa segunda-feira, 3 de outubro, o dia depois da eleição. Bom, são 8 horas e 57 minutos, eu vou para um rápido intervalo, na volta eu trago mais notícias do mercado financeiro, trago análise, trago informação direto de Brasília, enfim, a gente ainda tem bastante coisa para conversar aqui nesse Morning News, a gente ainda tem bastante coisa para repercutir sobre a eleição desse domingo e eu espero que você continue aqui com a gente na audiência, você que está nos acompanhando e claro, né, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça também de deixar o seu like aqui na nossa programação. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode!
Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no nosso Morning News, os principais destaques, os principais assuntos que você precisa saber para fazer ótimos negócios ao longo dessa segunda-feira, semana começando, e como todo começo de semana, a gente sempre traz aqui os dados do Boletim Focus do Banco Central. Boletim Focus que foi divulgado agora há pouco, o mercado dando suas projeções para os principais indicadores da economia brasileira. E aí a gente estava analisando aqui esses dados do Boletim Focus sobre inflação. O mercado reduziu a projeção de inflação para o Brasil em 2022 pela 14ª semana consecutiva. Então, na semana anterior, a projeção de inflação para 2022 no Brasil era de 5,88%, e agora 5,74% a projeção do IPCA. Só para a gente trazer aqui uma informação bastante importante, esses dados aqui foram coletados antes do resultado da eleição. Então eles foram coletados durante a semana passada, as projeções, as perspectivas dos atores do mercado, e aí o resultado da eleição ainda não fez nenhum tipo de movimentação sobre esses indicadores, tá? Então vamos lá. Inflação para 2022, o mercado vê 5,74%, na semana anterior era 5,88%. Inflação para 2023, o mercado mantém em 5%. Para 2024, o mercado continua projetando em 3,5%. Em relação ao PIB, mais uma projeção agora para cima, né, do PIB brasileiro crescendo. 2,7% agora em 2022, na semana passada era 2,67%, e aí em 2023 subindo de 0,5% de crescimento para 0,53%. O câmbio continua 5,20%, tanto neste ano quanto no ano que vem, e a Selic, o mercado continua projetando Selic, taxa básica de juros, em 13,75% neste ano de 2022 e de 11,25% em 2023. Só uma curiosidade, em 2024 o mercado continua projetando uma Selic em 8%. São 9h03, eu quero trazer agora o Guga Almeida para falar um pouquinho sobre toda essa movimentação. Eleição e mercado financeiro, o que vamos ter nesta segunda-feira? Guga, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Morning News, sempre um prazer falar contigo. Como é que tá? Tudo jóia, tudo jóia. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Pois é, passamos aí a primeira fase das eleições, vamos ter o segundo turno, uma eleição aí que se mostrou bem acirrada, né? Sei que tem várias teorias rolando aí por todo o mercado, seria legal até o pessoal comentar aí no chat qual é a teoria deles, tá? Quanto mais comentário, melhor. E, enfim, né, vamos acompanhar. O mercado, ele começa, né, quando a gente olha lá para fora, e olha aqui até mesmo para a nossa bolsa, né, ele começa mais positivo. Né, a gente acompanha aí o EWZ, que é o índice, né, Bovespa, negociado lá fora, nos Estados Unidos, desde cedo, né, o futuro subindo, ações Petrobras, Vale, né, no pré-mercado lá fora também subindo, mostrando assim um tom mais positivo. Mas um ponto importante, Felipe, que eu queria dizer é que essa alta, tecnicamente, quando a gente olha para os gráficos, ela não é uma alta que está acontecendo de surpresa, tá? Tecnicamente o mercado ele já vinha mostrando que teria espaço para um movimento positivo. Tá bom? Ô Guga, é justamente isso, né? A gente viu na semana passada, o mercado ele estava um pouco mais cauteloso, na sexta-feira até houve um ânimo maior, que inclusive ajudou o Ibovespa a fechar em alta em setembro. A gente até não esperava essa alta em setembro, esperava que até o Ibovespa fosse cair, acabou fechando em ligeira alta ali,
mas hoje a gente já sente um certo clima de otimismo. E até mesmo muita gente falava, né, ao longo da última semana e até mesmo na sexta-feira e no fim de semana, que, assim, independentemente do resultado final, mesmo se Lula ganhasse no primeiro turno, ou agora que a gente viu que Bolsonaro acabou tendo uma expressiva votação e chegando muito perto ali do ex-presidente Lula, que qualquer cenário poderia ser um gatilho importante para a Bolsa brasileira, que qualquer cenário poderia trazer essa movimentação para cima da Bolsa, principalmente porque estava ali bastante cauteloso por conta do cenário internacional e por conta de eleição. Então, pós-eleição, poderia surgir esse cenário mais otimista. Talvez isso esteja muito nessa análise que você fez, que daqui para frente tem algumas situações ali que podem trazer essa bolsa para cima novamente e trazer, de repente, uma certa sensação de mais otimismo. Legal. Pensa o seguinte, né, Felipe? Nós, desde a metade do ano passado, se a gente for olhar para a nossa bolsa, a gente vem num processo de correção. Tá? Nossa bolsa ela vem saindo capital. Tá? Vem saindo capital da nossa bolsa. Tá? Não estou dizendo que capital estrangeiro saindo do Brasil, tá? Estou falando assim, ó, capital saindo da bolsa em si. E então o nosso mercado ele está com poucos participantes de fato tomando risco. Então ele tem muito espaço para quando vem um evento, né, como um direcionamento e uma percepção ali sobre as eleições, uma mudança de expectativa e tudo mais, que faz com que os participantes faz com que os participantes tenham um pouco mais de certeza e estejam mais dispostos a tomar um determinado risco. Tá? Esses movimentos que acontecem em gap, né, o que é um gap? Né? O preço que nós tivemos de fechamento na sexta-feira, comparado com o preço que nós estamos tendo de abertura agora na segunda-feira, ele tem uma variação, e essa variação não foi construída dentro de um mercado aberto, né, sendo negociado. Né? Então não teve que ter pressão compradora ou pressão vendedora para fazer uma mudança na variação, no preço, né? Então, para o preço sair de um determinado patamar e para um outro patamar. Então, acaba que tu tá com um certo, vamos imaginar, né, capital na sexta-feira, na segunda-feira tu já abre com um capital maior, mais elevado. Eu acho que é interessante, quando a gente olha assim, né, é interessante entender que não teve que gastar energia para chegar para esse patamar, e o mais interessante é, como é que vai se comportar o mercado nesse novo patamar. Será que o mercado ele vai continuar com apetite por compras ou ele vai usar esse patamar para, quem sabe, zerar um pouco suas posições? Tá? Então, tem muito para a gente olhar por essa direção. Tá? Eu, particularmente, eu consigo enxergar com mais bons olhos, tá? E com expectativa de surpresas positivas se vier a dar Bolsonaro. Se vier a dar Lula, eu acredito que o mercado, num primeiro momento também, ele vai ter um movimento positivo, tá? Então não importa um ou outro, porém eu tenho um pouco de dúvida sobre a sequência de longo prazo, tá? Mas, de qualquer maneira, dando um ou dando outro, eu acredito que a nossa bolsa tende a destravar depois das eleições, tá? Então, se a gente olhar assim, obviamente, tá, Felipe? Eu quero que tu me pergunte, né? Mas lá fora, né? Mas, vamos lá, eu acho que a nossa bolsa tem espaço para destravar logo após esse as eleições. Esse é sempre o mas, né, Lula? O Guga? Pô, Lula não. É que eu tava lendo o Lula aqui. O pessoal falando do Lula no chat. Essa vai ser meme do dia, né? Pô, o pessoal falando Lula no chat, eu falei, ô Guga, mas esse é sempre o mas, né? A bolsa aqui no Brasil tem cenário, isso e aquilo, mas e lá fora? Quanto contamina o ambiente lá fora no nosso mercado aqui, né? Guga. Cara, se a gente for parar para pensar, Felipe, se a gente for parar para olhar um pouquinho para trás, né, a gente teve um ambiente de 2008, se a gente voltar lá para 2008, a gente teve um ambiente de 2008 que estava parecido em alguns contextos assim de questão de medo, né, de crise, de bolhas e tudo mais. E chegou um momento que se teve uma intervenção lá que se proibiu a renovação de aluguel com as instituições financeiras, né, porque o mercado tinha percebido que
ali tinha dado um problema, ali estava ruim, né, não ia performar bem, então o mercado ele pegava dinheiro vendendo ativos de instituições financeiras e tomando commodity. Quando proibiram a renovação dos papéis, né, tiveram que fazer o processo inverso. E aí é que a gente sofreu uma correção muito forte. Né? A gente entrou de carona, né, nesse início desse movimento mais forte, porque o mundo estava fazendo... Né, esses fundos, né, esses hedge funds, eles estavam vendidos em instituições financeiras compradas em commodity. Então, como eles não podiam estar mais vendidos em instituições financeiras, eles não podiam renovar os aluguéis, eles tinham que recomprar a instituição financeira e zerar commodity. Né? E aí teve um movimento que impactou, criou esse movimento mais intenso de correção aqui dentro do Brasil. Então, se a gente for olhar, né, que, poxa, esses movimentos de compra esse ano aqui da nossa bolsa, né, foi de estrangeiro tomando inflação, né, e querendo ou não, estava ali tomando commodity, alguma intervenção dessa maneira, né, pode vir a desencadear algo que tem que obrigar com que zerem posição, e isso traria, sim, uma pressão vendedora mais forte do Brasil e faria com que a correção acontecesse e, quem sabe, a gente fosse pressionado para um patamar bem mais abaixo, porque, querendo ou não, ia ser muita pressão para pouca saída, né? Já que a gente não tem aqui ninguém com apetite para tomar posição grande agora no curto prazo, visto que aí é questão de juros que a gente está tendo aqui no Brasil, né, que está na casa de 13,75. Então, esse é o ponto que me chama a atenção, sabe, Felipe? Uhum. E assim, é o que eu olho, né? Tanto que eu estava conversando ontem com algumas pessoas, e a gente estava falando exatamente desse evento em cima do Credit Suisse, né? E alguns comentam, né? Puxa, cara, será que não é o efeito aquele de baleia, né? Que se fala muito no mercado, que é quando se criou tanto problema que começa a aparecer, né, algo que não era para acontecer, né, acontecendo e isso surpreendendo o mercado como um todo? Pode ser que sim. Vamos ver como é que vai ser as intervenções, né? Como é que vão ser as intervenções. Se as intervenções forem muito intensas, a gente tem que acionar um alerta, assim, porque aí o movimento de queda mais intenso de bolsa tem uma chance menor de acontecer. Né? E aí, ver bolsa ir para baixo dos 90, quem sabe lá para a região dos 80. Né? Mas também seria rápido, o dinheiro mudaria de mão, os ativos estariam extremamente baratos, todo mundo ia estar com muito medo, e aí abriria, né, uma super oportunidade, mesmo num mundo totalmente volátil, caótico, como a gente está tendo hoje. Né? Então tem que ficar acompanhando. Né? Não tem como dizer que a gente está aqui surfando um super crescimento, vai só para cima e não tem risco nenhum. Né? Eu acho que a gente não pode dar esse luxo aí, não. Tá? Mas continuo olhando que, para mim, o upside para a nossa bolsa, né, caso a gente tenha um rally de alta, pode sim buscar a região dos 150 mil pontos. Tá? Acredito que vai ser indiferente do presidente, acho que é muito mais uma questão de acontecer um evento, né, menos incertezas no ar, mais certezas, e aí o movimento vai acontecer. Aí depois a dúvida é como é que vão ser os movimentos de correção, os movimentos de ajuste. Boa. Ô Guga, o pessoal está perguntando aqui no chat sobre a movimentação do mercado, e eu estava olhando aqui a abertura do futuro, abriu relativamente bem, né? Você pode dar uma olhada no gráfico aí, projeção para hoje, porque o mercado promete. Posso sim. Eu acredito que eu estou com a minha tela já compartilhada. Não sei se o pessoal recebeu aí a tela. Eu coloquei numa outra janela exatamente para poder ter ambos os sinais. Não temos. Vocês receberam. Não tem? Então deixa eu compartilhar aqui novamente. Compartilha, por favor. Tá. Deixa eu ver aqui. Foi. Compartilhando. Foi? Ixi, saiu. Deu um black aí, hein, Guga? Perdemos o Guga Almeida. Alô, pessoal? Apareceu, Guga, apareceu. Felipe, tá ok? Estão me ouvindo? Foi, tá ok. Tô vendo o gráfico agora, Guga. Ok. Legal. Maravilha. Então, Felipe, acho que nós estávamos aqui no momento mais nervoso aqui na quinta-feira,
O mercado estava perdendo essa região de fundo que nós tivemos aqui no dia 1º de setembro, depois nós tivemos aqui no dia 8 de setembro, depois 2 vezes no dia 16 e no dia 19 de setembro. Tá? Então a gente estava trabalhando nessa região aqui de fundo, é uma região mais tensa, assim, tá? E o mercado conseguiu se mostrar aí no dia 29 e no dia 30 de setembro com apetite maior pelas compras. Tá? Eu ainda tenho um pouco de receio, tá? Eu ainda consigo enxergar aqui uma fraqueza nessa região de máximas aqui, né? Tá? Eu não descarto a possibilidade, eu acho que eu estou bem curioso para o movimento de hoje, como é que vai ser a sequência dessa abertura, né? Como é que vai ser quando estiver aberto o mercado aqui, o nosso mercado aqui brasileiro, né? A bolsa em si, porque a gente está com um movimento de 3%, 3,20% de alta, né? Olhando para os futuros. Mas quando a gente vai olhar assim para a NASA, que está no 0 a 0, né? A S&P está com 0,5% de alta, Dow Jones está com 0,75% de alta, é o futuro. Então, assim, eu estou curioso, né? Início da semana, já com euforia, com um evento tão importante que nem foi o evento de ontem, né? Isso faz com que o mercado ele fique mais se questionando, né? Ele fique mais, será que vai mesmo? Será que a gente vai conseguir ter um rally saudável? Será que vai romper essa região de topo? Será que a gente vai para um patamar mais elevado? Né? Então, assim, olhando para essa fotografia, o que eu consigo projetar aqui de alta seria, a gente ia trabalhar para a região de 120, 119, tá? E no segundo momento, quem sabe, uma região ali de 128, por aí. Tá? Então, se eu fosse projetar aqui, quer dizer, projetando aqui, o que eu consigo enxergar é exatamente esse movimento que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Esse é um movimento que eu consigo imaginar que a gente possa ter para cima. Tá? O movimento de baixa, Felipe, eu ainda não consigo ter aqui, assim, projeções muito pequenas, tá? Para o movimento de baixa. Eu acho que se a gente tiver um movimento de baixa nessa região, nesse contexto, com todo esse cenário que a gente está vivendo, a gente vai sofrer um movimento de correção mais intenso, a gente vai sofrer, a gente vai vir aqui para uma região abaixo de 100 mil pontos, né? Abaixo de 95 mil pontos. E faz sentido? Faz, né? Querendo ou não, quinta e sexta-feira passada, nós tivemos aqui 2 movimentos positivos, um arranque de movimento de alta hoje, o que abre, né, um espaço para trazer um pouco mais de liquidez nessa região e que depois, se essa liquidez tiver que se estopar, aceleraria, né, um movimento de queda e voltaria ali muito próximo das mínimas que a gente teve neste ano. Tá? Então eu estou com esse cenário, eu estou olhando para essa fotografia. Tá? Para hoje, bem especificamente, né, como o pessoal quer ver o que tem de oportunidade aqui para hoje, deixa eu botar aqui, olhar aqui no tempo gráfico menor, o que eu estou conseguindo enxergar, tá? Para esse tempo gráfico menor aqui, o que a gente consegue tirar aqui de conclusões? Bom, o que eu tenho aqui para hoje, olha que interessante. Eu pego a última movimentação que nós tivemos no mercado, né? Então foi este movimento que nós tivemos aqui entre os dias 28 de setembro e o dia 29 de setembro, ali até as 11h15 da manhã, tá? Quando a gente olha para esta última movimentação, que foi a aceleração que o mercado teve, tá? E aí eu projeto onde eu tenho aqui os meus níveis para o mercado chegar, na minha percepção, tá? Pelo menos em relação a este movimento, a gente já abre essa segunda-feira, tá? Vamos assim dizer, precificados. Tá? Eu não consigo imaginar uma sequência de hoje acima desses 114.350 pontos. Tá? Então, eu acredito que a gente tem hoje mais a gente tem assim, uma tendência mais para corrigir do que para continuar o movimento de alta. Tá? Nesse patamar de preço que nós estamos agora. Certo? Isso para hoje, tá? Olhando a semana, tá, Felipe, olhando a semana, e aí buscando o quê? Uma referência mais afastada de movimento, tá? O que acontece aqui? Tá? O que eu imagino que pode vir a acontecer? Então, eu acredito que hoje podemos ter essa parte da tarde, né, de ajuste, né, essa manhã e tarde de ajuste,
Acredito que amanhã, né, amanhã e quarta-feira, ainda o mercado ele tende a ficar oscilando, tá? Então não sei se vai ser aqui lateralizado, aqui entre 112 e 114, não sei se vai ser corrigindo e vindo buscar novamente aqui a região dos 110, tá? Eu acho que ainda não dá para projetar, tá? Eu ainda não tenho aqui informações de mercado suficiente para conseguir projetar até onde poderia vir essa correção, tá? Mas eu me arrisco que a gente tem chance sim de fechar esse gap, tá? Esse gap que é exatamente esse espaço vazio que está aqui. E aí sim, mas lá por quinta, sexta-feira, a gente teria uma condição melhor, Felipe, de enxergar se vamos ter um rally que vai nos jogar lá para aquela região do Ibovespa que eu marquei com vocês. Né? Se vai ter vamos ter um rally para jogar para 119, tá? Ou, né, um movimento de fato micou e a gente vai ter aí uma janela de correção um pouco mais intensa, tá? Então, acho que a gente tem aí uma segunda, uma terça e uma quarta-feira com mais volatilidade intradiária, com movimentos, né, quem sabe, mais intensos, né? Havendo uma correção hoje, temos chances de ter uma alta amanhã, né? Não havendo correção hoje, ficando mais lateralizado, aí eu acho que a chance maior é de correção amanhã, né, de queda. Então tem que ficar vendo como o mercado vai se comportar nessa região dos 114.350 pontos, né, para conseguir traçar a sua estratégia, tá? Acredito também, tá? Minha sugestão é que o pessoal deveria dar uma olhada aí na questão do rebalanceamento de suas carteiras, aqueles que tomaram, né? Pô, Google, mas você não está achando que o mercado possa melhorar agora, né, após as eleições? Sim, mas é que essa janela que a gente está tendo aqui agora, principalmente, né, quem tomou quem se alavancou um pouco mais semana passada, minha sugestão é que zerasse essa alavancagem. Né? Então, olhar para a carteira, rebalancear a carteira, pensando assim, puxa, cara, não é que tem uma chance do mercado melhorar que eu tenho que continuar carregando uma posição mais alavancada. Não, você vai tomar uma posição mais alavancada quando o mercado está mais espremido, né? mais amassado. Né? Quando o mercado está mais amassado, né, percebe que, puxa, ele por algum motivo, ele mostrou alguns sinais de fundo, pô, ali que você vai aumentar a sua posição, a sua alavancagem, porque você vai conseguir, né, pegar um respiro do mercado, nesse respiro do mercado vai te trazer uma performance acima da média. Depois que essa performance aconteceu, você tem que ter a sobriedade, tipo, falar, puxa, esse capital aqui, ele tinha uma função, ele tomou um determinado risco, agora eu zero esse risco. Né? E aí volta a jogar o jogo com cabeça muito mais tranquila. Né? Porque senão, pô, é impossível. Né? É impossível conseguir manter uma sanidade mental, né, tomando risco aí nessa bolsa que a gente está tendo hoje em dia, né, e com muitas possibilidades de ter eventos que vão fazer com que o mercado distorça, né, muito forte num curto espaço de tempo. Tá? Então, bem importante se ter essa percepção. Tá? Outra coisa, tá? Não ter ativos de baixa qualidade, ter ativos de boa qualidade. Então, sim, importante ter ali empresas, né, sólidas, empresas com potencial de crescimento, não só uma aposta de momento. Né? Eu acho que a gente vai se surpreender hoje com a movimentação das varejistas. Né? Eu acho que elas tendem a começar o dia aí com mais força, com mais apetite. Né? É uma das teses que está aí no ar, né? A questão do varejo, principalmente se der Lula. Né? Então existe essa narrativa, essa construção de narrativa, e aí com o mercado forte já 3,3% de alta, né, é normal que a gente olhe para as varejistas e veja elas terem, né, um destaque aí nas oscilações positivas no dia de hoje. Tá? Então é fácil de conseguir interpretar isso, é fácil de enxergar isso. Tá? Então, de novo, né, saber fazer o balanceamento, saber que, puxa, mesmo que suba mais, né, alguns por cento, tem que entender que o que vale a pena tu carregar com uma alavancagem, o que não vale a pena tu carregar com alavancagem. Tá? Então é muito importante também de saber discernir isso, tá? Para que a gente consiga fazer a nossa carteira performar ao longo do tempo, senão ela não performa. Tá? A gente fica trocando figurinha. Mas enfim, o que eu enxergo é basicamente isso, tá, Felipe? Beleza. Ô Guga, você falou das varejistas, né? Também tem a corrente aí de analistas falando assim, varejista também tem a questão de construção nesse cenário de Lula,
E aí, olhando para estatais, né, Petrobras, também Banco do Brasil, também Sabesp principalmente, nesse cenário mais de Bolsonaro aliado com Tarcísio, que aqui em São Paulo acabou tendo uma votação bastante expressiva, contrariando inclusive todos os prognósticos aí, o Tarcísio fechando em primeiro lugar, mesmo indo para o segundo turno, mas em primeiro lugar, mostrando aí que possivelmente, ou pelo menos na cabeça dos investidores, Guga, dá para fazer algum movimento direcional fazendo essa leitura de um segundo turno, né? Muita gente aposta nesse movimento direcional dessas empresas também, né? Sim, com certeza, Felipe. E, assim, eu tô muito confortável com o mercado, não em estar posicionado com o mercado nesse patamar de preço, mas eu tô muito, muito confortável com o mercado, principalmente havendo uma correção. Eu acho que a cabeça que tem que ter agora é aquela cabeça assim, ó, olha, não importa o que ganhar, né? Eu acho que o primeiro movimento do ano que vem, ele vai ser muito bom para o Brasil. Tá? Ele vai ter um movimento bom, vai ter um movimento forte de bolsa, né? Olhando para a bolsa aqui. Eu acho que acredito que vai ter um movimento direcional forte. Se esse movimento direcional puder começar depois de uma queda forte, isso é melhor ainda. Tá? Porque aí tem muito mais upside, tem muito mais capacidade de multiplicar capital, multiplicar patrimônio. Se não, o que acontece? Né? A gente fica sempre achando que está ali pertinho de uma queda, de uma nova queda, né? E aí nunca consegue colocar uma posição mais firme, uma posição mais forte. Porque as grandes janelas de oportunidade acontecem, de fato, durante as correções, os processos quando vem a correção, obviamente, vem junto com um evento, e as pessoas se apegam mais ao evento do que à oportunidade. Né? O problema é esse, né? As pessoas se apegam mais ao evento do que, de fato, a janela de oportunidade. Óbvio que a gente continua... Quando a gente tem uma correção, a gente fica mais sensível para as notícias negativas, a gente aceita mais as notícias negativas, então não consegue tomar risco, né? Porque ninguém quer tomar risco dentro do ambiente de notícia negativa. Então tem que conseguir isolar, você tem que conseguir separar o que é notícia que trouxe as coisas até aqui e o que é, de fato, né, oportunidade que se tem, né, desde que as coisas que trouxe o preço até um determinado patamar, né, elas já tenham sido endereçadas para serem solucionadas. Se elas foram já endereçadas para ser solucionadas, as expectativas dali para frente são positivas, né, não mais tão negativas. E aprender a lidar com essas questões de expectativas do mercado é o que ajuda a gente a performar mais do que o mercado em si. Tá? Então tem que saber fazer essas medições, essas leituras, tentar medir qual é o tamanho do upside em um determinado momento, a calibrar o tamanho da sua posição, né? A gente fala no mercado o tamanho da sua mão, para que possa ter, né, o capital alocado, né? Obviamente pensando no longo prazo, está sempre olhando para o longo prazo o crescimento, né? Tu não vai multiplicar o teu capital 1000% em uma tacada na bolsa, né? Por isso que as pessoas perdem, mas olhar para o longo prazo, que tu está, né, buscando um crescimento possível de ser buscado num determinado momento, né? Mas olhando que lá na frente, né, com essas boas posições, carregando essas boas posições, tomando boas decisões e alocando o capital da maneira correta, lá na frente você vai conseguir atingir os seus objetivos. E aí cada um tem que também saber quais são os seus objetivos. Fechado, maravilha então. Guga, ótima semana para você. Vamos acompanhar essa abertura de mercado, sem esquecer de um evento muito importante nessa semana, que é o Insights, daqui a pouquinho, 6 horas, aqui na BMC, e o segundo evento mais importante da semana, o Payroll, na sexta-feira. Valeu, Guga, abraço para você. Isso, né? A semana tem Payroll ainda, então mais um motivo do cenário que eu tracei ali de olhar para segunda, terça e quarta com um olhar, e quinta e sexta-feira a gente pode ter o início do movimento direcional. É que hoje a gente está com eleição, até esquece da sexta-feira, mas tem Payroll e a gente vai ver o que vai acontecer. Abraço, Guga, até mais. Tchau, gente. É isso aí. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui com a gente, dando a sua visão aí para o dia depois da eleição e, claro, deixar registrado aqui o Ibovespa Futuro abrindo com força, mostrando aí o otimismo do mercado
com o que aconteceu neste domingo, 2 de outubro. Bom, 9 horas e 30 minutos, eu preciso dar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta direto de Brasília, Kelly Ecali, e muito mais informação do mercado financeiro para você. Fica aqui com a gente. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, Morning News, principais assuntos, os principais destaques para você ficar muito bem informado no comecinho do dia e fazer ótimos negócios ao longo dessa segunda-feira. Vamos para Brasília conversar com a Kelly Ecali, porque Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai retomar sessões no plenário da Casa amanhã, quarta, quinta-feira. Kelly, passada a eleição, com bancada montada, com novos senadores chegando, Pacheco já começa a colocar pauta para ser discutida nesse finzinho de ano. Quais são as pautas, Kelly? Muito bom dia para você, bem-vinda ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Pacheco quer tocar pauta aí, tem medida provisória que já até expirou, digamos assim, né? Mas eu tenho uma coisa para te contar. Sabe aquela pauta do piso da enfermagem? Pois é, ela vai voltar para ser discutida, viu? Tem projeto de lei amanhã previsto para ser discutido, projeto de lei complementar do senador Carlos Heinz, cujo objetivo é você poder transferir, estados e municípios, no caso, transferirem recursos de um fundo que foi criado lá em 2020 para a Covid-19, de repente não tenham sido totalmente utilizados, poder transferir para outras áreas da saúde, da assistência social. Esse projeto está dentro daquele rol de soluções que o Pacheco procurou lá mais no comecinho do mês,
para tentar aí dirimir o conflito, né, que surgiu depois que foi colocada aí, né, uma reclamação no STF, ponderando que era muito difícil pagar o novo piso nacional da enfermagem, valor de R$ 4.750. Embora essa ação se volte especificamente para o setor privado, ali também para as Santas Casas, houve também a preocupação por parte de estados e municípios que, por mais que não tivessem que pagar ali, de fato, o piso que sairia de um fundo nacional ali ligado à saúde, eles teriam que pagar gratificações e outros detalhes aí do pagamento dos enfermeiros, também dos agentes de saúde, enfim. Então, houve aí uma busca por solução, e essa solução pode ser que chegue aí a consolidação amanhã com esse projeto de lei complementar 44 de 2022, tá? As pautas, então, vão desde medida provisória, a análise de projetos de lei ordinário, projetos de lei complementar, e o Pacheco quer realizar, assim, esses 3 dias de sucessivas sessões. Só um detalhe, esse projeto, até o comecinho do mês, esse projeto de lei complementar, que pode dar uma solução para a área pública, lembrando, viu, Fê? Não impacta diretamente no setor privado. A solução do setor privado, sugeriu o Rodrigo Pacheco, mas ainda está no aguardo do Ministério da Economia, né, colocar aí, fazer com que as entidades, né, enfim, o setor privado comece a pagar o piso, mensure o impacto e, a partir daí, converse também com o Legislativo e com o Executivo para tentar aí essa desoneração da folha. Seria a solução, desoneração mais. O Pacheco ofereceu que as entidades pagassem logo, né, os hospitais, enfim, a área privada pagasse logo esse piso para mensurar o impacto financeiro das instituições, né? Como eu disse, não teve resposta ainda, então esse projeto de lei que vai ser discutido amanhã, ele objetiva necessariamente ali contemplar uma movimentação do piso nacional da enfermagem na área pública, certo? Ele vai, então, para o plenário, apesar de estar pendente com a apuração, com tramitação nas comissões, ele ainda precisava de passar pelas comissões, mas pela urgência do tema, segundo aí o próprio Senado Federal, né, acaba que ele vai pular essas etapas, né, ele vai deixar de ir para as comissões e vai ser analisado diretamente no plenário do Senado. A gente fica no aguardo, né, a sessão está marcada para amanhã, 4h, não tem previsão de atividades hoje lá, e na Câmara a gente ainda não sabe o que vai ter de atividade e o que não vai ter. Eu volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Voltaremos aí contigo ao longo da nossa programação. Boa segunda, bom trabalho para você, Kelly. Até mais. Para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, seguimos aqui com a nossa programação. Já estamos na reta final aqui do nosso Morning News. Só queria trazer um gráfico aqui para vocês bastante importante. Olha só, o Ibovespa Futuro, quase 3% de alta neste momento, já tocando aqui os 114 mil pontos. E aí a gente fica na expectativa. O que vai acontecer daqui 22 minutos, quando o Ibovespa à vista abrir? Quais ações vão abrir em queda? Quais ações vão abrir em alta? Como que vai estar o Ibovespa daqui a pouquinho, assim que abrir a negociação? É isso que a gente fica sabendo. O que podemos inferir, e foi o que o Guga Almeida trouxe aqui pra gente agora há pouco, é que o mercado parece que acordou animado com o resultado das eleições, parece que o mercado acordou animado com tudo o que aconteceu ao longo deste domingo e com as projeções do que pode acontecer no próximo dia 30. Bom, é isso. Morning News vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Eu volto amanhã, a partir das 8h30 da manhã, depois do Primeira Hora do Agro, com a Ledelara. E claro, você fica agora com a Paula Moraes, todo o nosso time, com o BMC News, mais notícias, mais informações, mais análises sobre todo o cenário político e, claro, econômico aqui no Brasil e no mundo. Fique com a gente, uma ótima segunda-feira, ótima semana, bom começo de mês para todo mundo. Forte abraço, tchau, tchau.